Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, é em nome dessa cruz é que nós te buscamos, clamamos o sopro do Teu Espírito Santo sobre nós mais uma vez. Nós te louvamos, te engrandecemos, dizemos Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus. E clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade. Clamamos ouvir a Tua voz. Clamamos receber de Ti a revelação do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, verso 16. Chegamos ao fim hoje desta nossa viagem pela carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Chegamos ao capítulo 16, eu leio na verdade os versículos 16 e também o 27. Diz assim o apóstolo Paulo: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. E no verso 27, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo chega ao final deste que é considerado o maior tratado teológico, por que não dizer também filosófico, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ele chega ao final e chega ao que realmente interessa, às pessoas e aos relacionamentos. Ele chega na comunidade. Este capítulo 16 da carta aos Romanos é um capítulo comunitário. Por ser comunitário, é também um capítulo de afetos, é um capítulo de amores, é um capítulo de relações, é um capítulo de contatos entre pessoas. E se você está grávida, é bom você prestar atenção nesse capítulo, porque há várias sugestões de nomes para os seus filhinhos. Por exemplo, Patrobas, Filólogo, Nereu. Se forem gêmeas, Trifena e Trifosa. Herodião, Aristóbulo, Estaques. Tem um mais legal aqui. Andrônico. Pode chamar o seu filhinho de Andrônico. Nome bíblico. Está aqui na palavra de Deus. E o Paulo termina essa carta falando esses nomes. E mandando abraços e beijos para todas essas pessoas. Então ele fala, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 16, ele fala de Febe. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cesareia, mais precisamente, diaconisa da igreja em Cesareia, para uma sociedade em que as mulheres eram sequer contadas. Uma mulher ser citada como autoridade, com um título de autoridade na comunidade cristã, isso era extraordinário. Febe era diaconisa, e o apóstolo Paulo diz: peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Depois ele cita aí no versículo 3, Priscila e Áquila, um casal. E era muito comum, na verdade era o costume dos historiadores, que citassem as pessoas em seus textos
a partir de uma ordem hierárquica e de importância. Por isso é que Lucas, em Atos, vai falar a respeito de Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. E depois, com a expansão do Evangelho, Lucas muda para Paulo e Barnabé. E mais adiante, cita apenas Paulo e os seus companheiros. De modo que, naquela tradição, as pessoas mais importantes eram citadas em primeiro lugar. Por isso é que é estranho e é impressionante que o apóstolo Paulo cita Priscila e Áquila. Não apenas cita uma mulher, mas cita esta mulher numa ordem de importância à frente do nome do seu marido. Não era um casal Áquila e Priscila, era Priscila e Áquila. Diz a tradição que Priscila arriscou a sua vida pelo apóstolo Paulo, tendo disfarçado-se de homem, visitado o apóstolo Paulo na prisão e trocado de lugar com ele. Ela ficou e ele saiu. É uma tradição, não há confirmação bíblica desse fato, mas as mulheres são capazes de coisas extraordinárias, então não se discute dessa possibilidade. Ele diz: sou grato a Priscila e Áquila que arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, e não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Ele diz também: saúdem a Epêneto, o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Ele diz que Maria trabalhou arduamente, mas diz também que Trifena e Trifosa, no versículo 12, trabalharam arduamente, e que Pérside também trabalhou arduamente. Ele fala de Andrônico e Júnias, que estiveram com ele na prisão, e são parentes dele, o apóstolo Paulo. E diz que Andrônico e Júnias se converteram antes mesmo dele, o apóstolo Paulo. Eles estavam em Cristo antes de mim. Ele manda saudações a Ampliato, meu amado, a Urbano, nosso cooperador, a Apeles, aprovado em Cristo, aos da casa de Aristóbulo. Ele manda saudações a Herodião, meu parente, diz ele, aos da casa de Narciso, a Trifena e Trifosa, a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Eu mando saudações, diz o apóstolo Paulo, a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júnia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. E conclui dizendo: saúdem uns aos outros com um beijo santo. O apóstolo Paulo termina o seu tratado teológico e desemboca em mensagens de afeto, mandando beijos para as pessoas da comunidade dos cristãos de Roma. Parece ser este o desembocar natural de um tratado teológico a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas, relacionamentos, a comunidade. O apóstolo Paulo chega no que para nós é simples, é singelo, chega no afeto de um beijo. Um beijo a todos. E para não dizer que terminou assim, ele diz: a aquele, versículo 25, a aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Em síntese, como é que Paulo termina a sua carta aos Romanos? Um beijo a todos e glórias a Deus. Um beijo a todos e glórias a Deus, porque isto é a síntese talvez
mais fundamental, mais elementar do Evangelho de Jesus Cristo. Um beijo a todos e glórias a Deus. Na linguagem dos anjos que anunciaram o Cristo, paz na terra aos homens e glória a Deus nas maiores alturas. Porque qual é o caminho da revelação da Bíblia Sagrada? Sabemos que, dá mais retorno para mim, por favor. Sabemos que o Evangelho segundo Paulo, essa carta aos Romanos, é um evangelho que vai contrapor dois paradigmas de humanidade: Adão e o Cristo ressurreto. Desde o primeiro capítulo, lá sublinhado no versículo de número 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre Jesus Cristo. Ele vai falar no versículo 4 que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus pela ressurreição. Então ele está dizendo, olha, apareceu um ser humano de verdade, como quem estivesse dizendo, os seres humanos que conhecemos até então eram falsos, eram fakes, eles eram ainda não acabados, eles eram um esboço do ser humano que Deus imaginou, mas o Cristo ressurreto, este sim é o ser humano de verdade. A partir daí, o apóstolo Paulo nos dá a chave para a leitura não apenas da sua carta aos Romanos, mas se desejarmos, ele nos dá a chave para a leitura da Bíblia Sagrada inteira, porque a Bíblia Sagrada inteira vai apresentar esses dois paradigmas de humanidade, Adão e o Cristo ressurreto. E podemos ler a Bíblia Sagrada inteira com esta chave de compreendermos que ela está falando de nossa peregrinação espiritual, de deixarmos de ser Adão para nos tornarmos a semelhança do Cristo ressurreto. Todas as figuras da Bíblia Sagrada são arquetípicas, ou elas expressam a humanidade em Adão, ou elas expressam a humanidade no Cristo ressurreto. Há duas maneiras de ser gente: Adão e o Cristo ressurreto. O que a Bíblia Sagrada chama de ser humano de verdade é o Cristo ressurreto. Mas ela descreve também Adão. Como é que o apóstolo Paulo descreve o Adão na sua carta aos Romanos? Ele diz basicamente duas coisas a respeito de Adão. Apenas duas coisas. A primeira, Adão não quer saber de Deus. A segunda, Adão quer saber apenas de si mesmo. Adão é o ser humano que não rende glórias a Deus e não beija ninguém. Adão é um ser humano que se afasta de Deus, que joga Deus para fora do universo, que joga Deus para fora da sua vida, que joga Deus para fora do seu coração. E como disse Chesterton, quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa, principalmente em si mesmo. É o que diz o apóstolo Paulo. Esse Adão, ele não acredita em Deus, então em que ele acredita? Apenas em si mesmo. Fosse eu escolher um versículo da carta aos Romanos para descrever o Adão, fora aquele primeiro capítulo, que diz que Adão não glorificou a Deus como Deus, não rendeu graças a Deus, Adão não adorou a Deus como Criador de todas as coisas, mas trocou a glória do Deus imortal ou do Deus invisível pela glória dos homens e até mesmo dos animais. Quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa. Trocou a glória de Deus, inclusive pela glória dos animais. Fora essa descrição, eu escolheria Romanos capítulo 13, o verso 14. Quem é Adão? É aquele que não serve a Jesus Cristo, mas fica premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Ou, na linguagem do capítulo 16, o versículo 18, quem é Adão? É aquele que não serve a Cristo, o nosso Senhor, mas serve apenas aos seus próprios apetites. Quem é Adão? Aquele que não rendeu glórias a Deus, aquele que não quer saber de Deus, e porque não quer saber de Deus, faz de si mesmo um Deus. Adão quem é? É um ser que vive a ilusão de achar que é Deus. Esse é Adão. Adão não rende glórias a Deus e não beija ninguém. Adão só tem olhos para si mesmo. Adão
Adão só pensa em si mesmo. Então o apóstolo Paulo dedica a sua carta aos Romanos para descrever o Adão, mas ele faz uma transição no capítulo 5 e diz assim: mas há um outro paradigma, há um outro modelo, há um outro jeito de ser gente, e é o Cristo. E o Cristo, ele rende glórias a Deus e sacrifica a si mesmo. Ele se entrega para Deus e se entrega para você e para mim. Adão não quer saber de Deus e não beija ninguém. Cristo, porque quer saber de Deus, beija todo mundo e aceita o beijo de todo mundo. Por isso, talvez não houvesse melhor maneira do apóstolo Paulo encerrar essa carta aos Romanos dizendo: então, pessoal, um beijo para todo mundo e glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Esse é o Evangelho. Essa é a simplicidade do Evangelho. Quem é Adão? Adão disse: não quero saber de Deus. Então você quer saber de quem? Eu só quero saber de mim mesmo. E você não quer saber dessa mulher que está ao seu lado? Dela? Não, é ela que virou minha cabeça, ela desgraçou minha vida. E Adão, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, gera filhos à sua imagem e semelhança. Adão, que era a imagem e semelhança de Deus, rompe com Deus e passa a gerar filhos à sua imagem e à sua semelhança. E como são os filhos de Adão? São pessoas que não querem saber de Deus e querem saber apenas de si mesmas. Quem são os filhos de Adão? Os filhos de Adão, a partir de agora, convivem com essa ambiguidade, com esse conflito. Ou eu me entrego a Deus e abro mão de mim mesmo, ou eu me afirmo e dou as costas para Deus. Então quem vem depois de Adão? Vem Caim e vem Abel. Abel que se entrega para Deus, mas Caim que afirma-se a si mesmo e mata seu irmão. Quem vem depois de Adão? Depois de Adão, vem Noé. Mas vem uma geração perversa, que é exterminada pelo dilúvio. Quem vem depois de Adão? Vem Abraão. Mas quem vem com Abraão? Vem Isaac. E vem Ismael. Quem vem depois de Ismael e de Isaac? Vem Jacó e Esaú. E quem vem depois de Jacó e Esaú? Vem José e seus irmãos. E o que acontece com estes homens que vão sucedendo a linhagem de Adão? Alguns deles se entregam a Deus e negam-se a si mesmos, e alguns deles dão as costas para Deus e sacrificam os seus próprios irmãos. E a partir de então convive a humanidade com esses dois paradigmas, o Adão e o Cristo ressurreto. O que acontece no Gênesis? Babel, a dispersão total, a separação dos povos. O que acontece depois de Babel? Conflitos entre os irmãos, conflitos entre os clãs, conflitos entre as nações, nação contra nação. O que acontece nesse mundo depois de Babel? Sociedades construídas a partir da estratificação, sociedades construídas a partir das estruturas hierárquicas, os sistemas de homens que dominam sobre outros homens, de homens que são melhores sobre outros homens, de homens que consideram outros homens imundos, de homens que se beijam e homens que não se beijam, de homens que se abraçam, mas de homens que se odeiam. Mas o grande padrão da história da humanidade é que no ser humano mora esse Adão que dá as costas para Deus, e quando dá as costas para Deus, pensa apenas em si mesmo. Mas vem o Cristo. E quando vem o Cristo, o que vem?
Vem alguém que se ajoelha e diz ao Pai: não a minha vontade, mas a tua vontade. Eu digo sim para Deus e não para mim. Adão disse não para Deus e sim para si mesmo. Mas o Cristo diz não para si mesmo e sim para Deus. Diz o Cristo: não a minha vontade, mas a tua vontade. E o que vem com o Cristo? Aquele que diz: a minha vida eu de mim mesmo a dou. E dou pelas minhas ovelhas. E não só pelas minhas ovelhas da casa de Israel, porque eu tenho muitas ovelhas em outros apriscos. Então quem é o Cristo? É aquele que se dá a Deus e se dá aos seus, abre mão de sua própria vida, voluntária e amorosamente, e se dá à mulher samaritana, à mulher ciro-fenícia, ao oficial romano, aos gentios, aos pecadores, aos imundos, aos intocáveis, aos leprosos, aos cegos, aos velhos, às crianças, aos aleijados, às prostitutas, aos corruptos, aos ladrões, aos bandidos. E é estranho que a última conversa de Jesus com o ser humano é uma conversa com um bandido, né? Esse é Jesus, que diz não para si mesmo e sim para Deus. E o que é que Jesus faz? Chama para si os seus e diz assim: fiquem aqui, porque o Espírito Santo será derramado. E quando o Espírito Santo é derramado, o Espírito do Cristo se derrama sobre a humanidade, o que acontece? As pessoas que não se entendiam, que não falavam a mesma língua, que não tinham o mesmo coração, que não se tocavam, que não se abraçavam, que não se beijavam, agora elas falam uma língua que todas se entendem entre si. Elas se reconciliam, elas formam uma comunidade que diz a palavra de Deus no livro de Atos que era só um, o coração e a mente. Formam uma comunidade onde ninguém considerava seu ou propriamente seu aquilo que possuía, mas todos entregavam, de modo que naquela comunidade não havia quem tivesse necessidade, pois quem colhia muito não tinha sobrando, quem colhia pouco não tinha faltando, porque cada um contribuía conforme a sua possibilidade e cada um recebia conforme a sua necessidade. Em Adão, não para Deus, sim para si mesmo, e quem diz não para Deus e sim para si mesmo, diz não para todo mundo. Dispersão, divisão, afastamento, conflito, guerra, competição, morte. Em Cristo, sim para Deus e não para si mesmo. E quem diz sim para Deus e não para si mesmo, abraça todo mundo, reconcilia todo mundo, redime todo mundo, salva todo mundo, liberta todo mundo, e faz de todo mundo, esse todo mundo que é gente de toda raça, tribo, língua e nação, um só povo, uma só família, um só reino de sacerdotes, que invocam o mesmo Pai, o Pai nosso, num reino onde o pão é nosso, o perdão é nosso, a vitória sobre o mal é nossa. É tudo nosso. Adão e Cristo. E Paulo vem dizendo: nós não somos mais a semelhança de Adão, um bonequinho de pano. Nós somos seres humanos com vocação crística, nós somos vocacionados, desde a nossa criação, a nos tornarmos seres humanos à imagem do Filho de Deus. Isso é Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Nós não somos mais Adão, nós somos o Cristo. E porque somos o Cristo, o que fazemos? Um beijo para todo mundo e glória a Deus nas alturas. Por isso é que vem o Evangelho com essa grande novidade. Por isso é que vem o Evangelho falando de comunidade.
Por isso é que vem o Evangelho falando de amor. Amor. Por isso é que vem o Evangelho falando de perdão. Por isso é que vem o Evangelho falando de compaixão, de aceitação, de abraço, de beijo. Porque enquanto não há paz na terra entre os homens, não há possibilidade de glórias a Deus nas alturas, porque a glória de Deus é a paz na terra. Esse é o Evangelho. Todo o arrazoado teológico do apóstolo Paulo desemboca nestas expressões bem simples. Um beijo para todos e glórias para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor do Cristo. Todo o arrazoado do Evangelho chega aí. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, e nós podemos dizer como cristãos, eu não acredito na sua filosofia, grego. Eu não acredito na sua política, romano. Eu não acredito na sua religião, eu não acredito na sua ideologia, eu não acredito na sua proposta, eu não acredito no seu partido, eu não acredito na sua sabedoria, enquanto você não dá um beijo santo no seu semelhante. Eu não acredito na sua doutrina, na sua confissão de fé, eu não acredito na sua igreja, eu não acredito no seu grupo, eu não acredito na sua autoridade espiritual, a menos que isso promova a comunhão das raças, a comunhão dos povos, a comunhão das gentes, a reconciliação dos irreconciliáveis. Eu não acredito em alguma coisa que não faça um palestino beijar de maneira santa um israelense. Eu não acredito em alguma coisa que não faça um Tutsi beijar um Hutu lá em Ruanda, por exemplo. Eu não acredito em alguma coisa que não faça a Carminha beijar a Nina. Até a Carminha beijou a Nina. Pelo amor de Deus. Até a Nina beijou a Carminha. Eu não sei se foi um beijo assim, não sei, mas elas se beijaram, pessoal. Elas se abraçaram, elas choraram. Eu fiquei falando, não acredito. Tudo bem que todo mundo junto matou o Max. Mas elas duas se abraçaram, o que foi aquilo? Não é um anseio humano? Não é uma grita de amor? O que é o Evangelho? E o que é a comunidade? A comunidade é essa mesa posta em que todo mundo pode chegar. E para quem chega, a gente oferece o rosto. E diz assim, beije-me, 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 irmã Febe. Deixe-me dar um beijo em você, irmã Trifena. Mas também é a comunidade em que quem chega, a gente se levanta, oferece o rosto e diz, beije-me, Judas, e deixe-me beijar você, Judas. Porque não é possível um evangelho que não chegue aí. E enquanto nós estivermos estratificados como sociedade, construirmos comunidades sectárias, enquanto olharmos os outros de cima para baixo, enquanto nos julgarmos com direitos maiores em relação a Deus, enquanto nos julgarmos o povo especial de Deus, enquanto nos julgarmos cabeça e não cauda, meu Deus do céu, enquanto nós estivermos competindo, enquanto não abraçarmos os outros, independentemente da sua raça, independentemente da sua classe social, independentemente do seu nível cultural, independentemente da sua conta bancária, independentemente da sua cor de pele, independentemente da sua orientação sexual, do seu gênero, independentemente da sua religião, nós não teremos entendido o Evangelho. Porque o Evangelho o que é? Um beijo para todo mundo e glória a Deus nas alturas. Jamais nós podemos olhar para alguém dizendo, eu mereço o céu, você não merece. Eu conheço a Deus, você não conhece. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Um beijo para todo mundo e glória a Deus nas alturas. Esse é o Evangelho.
Se você perguntar assim, você acha que todo mundo vai para o céu? Eu vou dizer assim, olha, se vai, eu não sei, mas eu gostaria que fosse. Acho até que vai mesmo. Porque o espírito do Evangelho é a redenção de tudo e de todos. É trazer de volta para Deus tudo que se perdeu. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que se perdeu? Tudo se perdeu. E Jesus veio trazer de volta para casa. Efésios capítulo 1, versículo 10. Havia um mistério oculto e que agora foi revelado. E Deus agiu em sabedoria. Veja que interessante, que ele termina dizendo, ao único Deus sábio. Agora folheie as páginas da sua Bíblia para Efésios capítulo 1. Ele começa no versículo 3 dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria. Deus derramou a sua graça sobre nós com toda a sabedoria, por isso Romanos 16, 24 é, glória ao único Deus sábio, onde está a sabedoria de Deus, no derramar da sua graça, e com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus, a saber, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Pode ser sim, que alguém morra e esteja longe de Deus. Nisso que a teologia vai chamar de inferno. Mas essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Que o Deus de toda sabedoria, que o Deus de toda graça, que o Deus de todo amor, de toda misericórdia, um dia traga para junto de Jesus Cristo todas as coisas, esse na plenitude dos tempos, naquele último dia, como será esse universo? Sabe como? Todos nós ajoelhados diante de Jesus, dizendo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse dia, em que toda língua confessar que Jesus é o Senhor, e que todo joelho estiver dobrado diante dele, todas as coisas estarão redimidas e reconciliadas com Deus por causa do Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de oferecer ao mundo um avant-première do reino de Deus. Um gosto. Haverá um dia em que toda a humanidade trocará um beijo santo. Nesse dia haverá paz entre nós. E o nosso Deus será glorificado por causa da obra redentora do Cristo na cruz do Calvário. Quem somos nós? Nós somos estes que temos o privilégio de construir comunidades e dizer assim, as pessoas só beijaram você com interesses escusos, as pessoas só beijaram você para atrair você, para usar você, para abusar de você, as pessoas só beijaram você para fazer negócio com você, as pessoas negaram para você um beijo, não beijaram você, se recusaram a oferecer a face para o seu beijo, pois eu conheço um lugar, que se você chegar lá,
não importa quem seja você, de onde você vem, você vai ganhar um abraço e um beijo. E esse beijo será puro, porque essa é a comunidade do Cristo. Venha para a comunidade do Cristo, onde nós trocamos um beijo santo, puro, e que cada ser humano tem a sua dignidade intocável e a sua sacralidade inviolável. E que quando a gente se encontra e se beija, Deus é glorificado no céu. Esses somos nós. E já não é de hoje que nós somos assim, porque eu quero terminar esta exposição de Romanos lendo o testemunho de dois homens, um ateu e um agnóstico. Luc Ferry, o ateu, confesso, e Lucien Guerpagnon, dois filósofos contemporâneos franceses, escreveram esse pequenino livro, A Tentação do Cristianismo, e responderam por que o mundo ocidental é cristão. E por que o cristianismo atropelou a Grécia e atropelou o Império Romano? Por quê? Um ateu e um agnóstico estão dizendo por que o cristianismo prevaleceu na história. E estão dizendo o que foi que esses primeiros cristãos, cuja história está narrada na Bíblia Sagrada, o que foi que eles viveram? Quem eram eles? E por que foi que o Império Romano caiu de joelhos diante deles? Escreveram estes homens as seguintes palavras: havia alguma coisa aos olhos dos pagãos que chegava a dar inveja quando eles contemplavam os cristãos. Havia entre aqueles cristãos como que uma presença que eles eram os únicos a sentir. Uma presença que lhes inspirava totalmente o comportamento e não apenas o comportamento religioso. Mesmo entre eles, as relações pareciam diferentes, como se nunca estivessem sozinhos, como se aquela presença acompanhasse a todos e a cada um ao longo dos seus dias, a dar-lhes um propósito, um sentido para a existência e para a vida, para além da morte e para toda a eternidade. Certamente os cultos de mistérios já prometiam a imortalidade, mas naquele caso sentia-se algo de mais íntimo. Uma proximidade incomum para um Deus. Com certeza, como todos os deuses, o Deus dos cristãos tinha feito milagres e ressuscitado mortos. Ele próprio, o Deus dos cristãos, estivera morto e tinha voltado para a vida. Em resumo, aos olhos dos pagãos, aquele Cristo dos cristãos tinha um maravilhoso necessário para ser admitido como Deus. Era previsível. Havia, porém, uma outra coisa. A se acreditar nos cristãos, o próprio Cristo se assimilar aos humanos como nenhum outro Deus até então. Um dos textos dos cristãos dizia: ele plantou a sua tenda entre nós, ele habitou entre nós, o Verbo se fez carne e se fez um de nós. Assim, e isto era inconcebível, o Deus chamado Cristo se fez homem, a ponto de assumir o sofrimento e a morte. E em que condições? E mesmo que não o compreendessem muito bem, as pessoas descobriam, maravilhadas, que para aquele Deus um ser humano importava. E não apenas enquanto cidadão ou dependente de Roma, mas enquanto Marcos, Július, Júlia, Trifena,
Trifosa, Pátrobas, Hermes, Febe, Priscila, Áquila, Nereu. Um ser humano importava. E esse ser humano tinha nome. E o Deus Cristo o conhecia. A vida de cada um recebia, de repente, um significado eterno no interior de um plano cósmico. Mesmo que não se encontrassem as palavras para dizê-lo tão bem, sentia-se isso, pelo menos confusamente. E como era assim para todos e para cada um, a ideia de fraternidade ganhava forma. Aquilo que os gregos sonharam, mas nunca realizaram, a abstrata filantropia dos sábios, nos cristãos se tornou realidade. A ideia de um Deus de amor implicava a de um amor sem medida, sem fronteiras. Faltava, certamente, passar do ideal grego à prática, e cabia a cada um comprometer-se, e isso os cristãos fizeram. Pois com o cristianismo, a devoção, a religião mudou de natureza. Não era mais uma questão de ritos a serem cumpridos em momentos determinados. Parênteses, no Shabat, no templo, com os sacerdotes, com o sacrifício de animais, no altar. A religião mudou. Não era mais uma questão de ritos. E as pessoas não se salvavam mais oferecendo sacrifícios de animais, e muito menos acendendo incensos, ou subindo escadas de joelhos, ou amarrando fitas no pulso, ou pendurando colares, ou entregando dinheiro na igreja. Não era mais assim. Era a si próprio que se tinha de sacrificar, como Cristo se sacrificara. Era preciso oferecer-se a Deus e também aos outros, que se tornaram igualmente irmãos e irmãs, para serem amados como a si mesmos. Nada fácil, mas perturbador. Era preciso sacrificar-se, oferecer-se a Deus como o próprio Cristo se sacrificara. Era preciso entregar-se a Deus e também a todos os outros, que agora eram irmãos e irmãs. Um beijo a todos e glória a Deus nas alturas. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez um de nós, o Deus Filho que se fez carne, que sofreu a nossa dor, viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Porém, sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia. E tendo ressuscitado ao terceiro dia, trouxe consigo para a vida tudo o que estava cativo na morte. E agora, nos aproxima a todos, dizendo: um beijo a todos e glória ao Pai nas alturas. É como se Cristo estivesse diante de nós dizendo: esqueçam Adão, ele é só um bonequinho de pano. Alguém que deu as costas para Deus e só conseguiu pensar em si mesmo. Olhem para o Cristo, olhem para a cruz, aquele que disse sim a Deus e não para si mesmo. E porque disse sim a Deus e não para si mesmo, aceita o beijo de todo mundo e oferece um beijo a todos. E porque assim o faz, tributa a Deus toda a glória. Não se esqueçam de viver assim. Um beijo a todos e glória a Deus nas alturas. Se não vivermos assim, o nosso Evangelho não é nada diferente do que o mundo já viu até então. Mas quando nós conseguirmos criar uma comunidade, onde todos somos irmãos e irmãs, e invocamos o mesmo Pai, e conseguimos trocar um beijo santo uns com os outros, então a glória de Deus será vista em nós. Que assim seja, amém.